1889. O Império caiu em poucas horas, sem guerra longa, sem revolução popular, sem multidões nas ruas. Um marechal cansado derrubou um imperador doente e mudou o destino de um país inteiro. O Brasil deixava de ser monarquia, mas ninguém imaginava o que viria depois. Golpes, ditaduras, presidentes eleitos e depostos, crises econômicas, suicídio no poder, inflação fora de controle, escândalos, impeachments e, no meio disso tudo, homens que prometeram salvar o Brasil. Alguns entraram para a história como heróis, outros como vilões, e alguns quase foram apagados da memória. Essa é a história completa de todos os presidentes do Brasil, de 1889 até 2022. 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II acordou o imperador e terminou o dia deposto. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou o golpe que proclamou a República. O povo praticamente não participou. Muitos descobriram a mudança apenas no dia seguinte. O Brasil nascia republicano, mas continuava controlado pelas elites militares e rurais. Deodoro tornou-se o primeiro presidente da história do país. Seu governo começou cercado de esperança. Terminou cercado de crise. A economia entrou em colapso no chamado encilhamento. Empresas falsas surgiam da noite para o dia. A inflação disparou. Pressionado, Deodoro fechou o Congresso. Foi o primeiro grande sinal de algo que perseguiria o Brasil por décadas: o poder presidencial acima das instituições. A reação veio rápida. Militares ameaçaram guerra civil. Sem apoio, Deodoro renunciou. No lugar dele entrou Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Floriano governou com mão pesada. Revoltas explodiram pelo país. A revolta da Armada, a Revolução Federalista. O Brasil recém-nascido já parecia à beira da fragmentação. Floriano reprimiu tudo com violência e consolidou uma ideia que marcaria a República. O presidente precisava ser forte, mesmo que para isso esmagasse opositores. Depois dos militares vieram as oligarquias. São Paulo e Minas Gerais passaram a alternar o controle do país. Era a política do café com leite. Presidentes como Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves governavam para as elites agrárias. O voto existia, mas era manipulado. Coronéis controlavam cidades inteiras. Fraudes eram comuns. Pobres quase não tinham voz. Enquanto isso, o Brasil mudava lentamente. Ferrovias cresciam, cidades se expandiam. Imigrantes chegavam aos milhões, mas a desigualdade permanecia brutal. No Rio de Janeiro, Pereira Passos modernizou a capital. Avenidas largas surgiram. Cortiços foram destruídos. A cidade ficou mais bonita. Mas milhares de pobres foram expulsos de suas casas. Pouco depois veio a revolta da vacina. O governo obrigava a vacinação contra a varíola. A população reagiu com fúria. Barricadas surgiram nas ruas. O exército reprimiu os protestos. Era um retrato do Brasil da época. Modernização sem participação popular. 1910. Um marinheiro negro mudou a história. João Cândido liderou a revolta da Chibata. Marinheiros eram torturados com chicotadas, décadas após o fim da escravidão. Os navios se rebelaram. Canhões apontaram para o Rio de Janeiro. O governo prometeu anistia. Depois perseguiu os revoltosos. O Brasil republicano ainda carregava cicatrizes profundas da escravidão. Na década de 1920, o sistema começou a rachar. Jovens militares, os tenentes, acusavam as oligarquias de corrupção. Queriam reformas, queriam voto limpo, queriam um novo país. A tensão cresceu até explodir em 1930. Getúlio Vargas chegou ao poder após uma revolução, e nada seria igual depois disso. Vargas entendia algo que poucos presidentes haviam entendido. O povo podia ser uma força política. Ele falava diretamente às massas, criou leis trabalhistas, fortaleceu a indústria, construiu a imagem de pai dos pobres. Mas havia outro lado: censura, perseguição política, autoritarismo. Em 1937, Vargas deu um golpe e instaurou o Estado Novo. O Congresso foi fechado, a imprensa controlada, adversários perseguidos. O Brasil mergulhava em uma ditadura. Mesmo assim, muitos o apoiavam, porque pela primeira vez milhões de trabalhadores sentiam que o governo falava com eles. Durante a Segunda Guerra Mundial, o
O Brasil enviou soldados para lutar contra o nazismo. Uma contradição enorme. O país combatia ditaduras na Europa, enquanto vivia uma ditadura internamente. A pressão cresceu. Em 1945, Vargas caiu, mas o varguismo não morreu. Vieram Eurico Gaspar Dutra e depois o retorno de Vargas pelo voto, agora eleito democraticamente. Mas o Brasil estava dividido. A oposição o acusava de corrupção e autoritarismo. A crise aumentava a cada dia. Até que, em 1954, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda abalou o país. A pressão sobre Vargas tornou-se insustentável. Na madrugada de 24 de agosto, Getúlio entrou em seu quarto, pegou um revólver e atirou no próprio peito. O suicídio chocou o Brasil. Sua carta-testamento transformou sua morte em símbolo político. Saiu da vida para entrar na história. E entrou. Depois veio Juscelino Kubitschek. JK prometeu 50 anos em 5. E o país acelerou. Rodovias surgiram. Indústrias cresceram. Brasília nasceu do zero no meio do cerrado. Parecia o futuro. Mas o crescimento tinha preço. O endividamento aumentou. A inflação começou a preocupar. Ainda assim, JK ficou marcado como o presidente do otimismo. Então veio Jânio Quadros. Excêntrico, imprevisível, popular, eleito com a promessa de combater corrupção. Governou apenas 7 meses. Renunciou de forma inesperada. Até hoje, historiadores discutem o motivo. Alguns acreditam que esperava voltar ao poder com apoio popular. O plano fracassou. O Brasil entrou em crise. João Goulart assumiu em meio ao caos político. Defendia reformas sociais profundas, reforma agrária, reforma educacional, maior participação do Estado. As elites econômicas e parte dos militares viam Jango como ameaça comunista. O medo crescia em plena Guerra Fria. Em 1964, os militares tomaram o poder. Tanques ocuparam as ruas, o presidente fugiu. Começava uma ditadura que duraria 21 anos. Castelo Branco foi o primeiro general-presidente. Depois vieram Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. O regime prometia ordem, mas governava através do medo. Congressistas foram caçados, jornais censurados, artistas perseguidos, opositores presos, torturados e mortos. Ao mesmo tempo, a economia cresceu rapidamente durante o chamado milagre econômico. Grandes obras surgiram, pontes, hidrelétricas e estradas, mas o crescimento escondia dívida e repressão. Enquanto alguns enriqueciam, outros desapareciam. No fim dos anos 1970, a ditadura começou a enfraquecer. A inflação crescia, as manifestações retornavam. Milhões foram às ruas nas diretas já. O povo queria votar novamente. Tancredo Neves foi eleito indiretamente em 1985. Parecia o fim definitivo do regime militar. Mas então aconteceu algo inesperado. Tancredo adoeceu antes da posse. O Brasil parou diante da televisão. Dias depois, ele morreu, sem nunca assumir a presidência. José Sarney tomou posse e herdou um país em crise. A inflação destruía salários quase diariamente. Planos econômicos fracassavam um após o outro. O brasileiro corria ao supermercado antes que os preços aumentassem horas depois. 1989. Pela primeira vez em décadas, o povo escolhia um presidente pelo voto direto. Fernando Collor venceu com um discurso agressivo contra a corrupção. Jovem, carismático, midiático. Parecia representar um novo Brasil. Então veio o choque. O governo bloqueou a poupança da população. Milhões perderam acesso ao próprio dinheiro. A revolta explodiu. Escândalos de corrupção surgiram. Em 1992, estudantes pintaram o rosto e foram às ruas. Collor sofreu impeachment. O primeiro presidente eleito após a ditadura caía apenas 3 anos depois. Itamar Franco assumiu discretamente. Mas durante seu governo, nasceu o Plano Real, liderado pelo ministro Fernando Henrique Cardoso. A hiperinflação finalmente começou a morrer. O real trouxe estabilidade e FHC virou presidente. Seu governo aprofundou privatizações e reformas econômicas. O Brasil se integrava mais ao mercado global, mas o desemprego e as críticas sociais cresceram. O país seguia dividido. Então surgiu Luiz Inácio Lula da Silva.
Um ex-operário, um homem que saiu da pobreza extrema para chegar à presidência. Durante anos, muitos o consideravam impossível de eleger. Em 2002, ele venceu. O mundo observava. O medo inicial do mercado deu lugar ao crescimento econômico. O Brasil viveu expansão do consumo. Programas sociais reduziram pobreza. Milhões entraram na classe média. Lula tornou-se uma das figuras mais populares da história política brasileira. Mas escândalos também marcaram seu governo. Mensalão, acusações de corrupção, polarização crescente. Ainda assim, deixou o cargo com uma aprovação enorme. Dilma Rousseff tornou-se a primeira mulher presidente do Brasil. Ex-guerrilheira torturada durante a ditadura. Sua eleição parecia histórica. Mas o cenário mudou rapidamente. A economia entrou em recessão. Protestos gigantes tomaram as ruas em 2013. A Operação Lava Jato abalou Brasília. Empresas gigantes, partidos e políticos foram investigados. O país mergulhou em uma crise política intensa. Em 2016, Dilma sofreu impeachment. O Brasil novamente via um presidente cair antes do fim do mandato. Michel Temer assumiu em meio à turbulência. Seu governo aprovou reformas econômicas importantes, mas também enfrentou denúncias e impopularidade recorde. O desgaste da política tradicional aumentava. Era o cenário perfeito para uma ruptura. 2018. Jair Bolsonaro venceu as eleições. Ex-capitão do Exército. Discurso duro, forte presença nas redes sociais. A polarização atingiu um nível explosivo. Para muitos, Bolsonaro representava combate ao sistema político tradicional. Para outros, representava ameaça à democracia. Então veio a pandemia. Hospitais lotados, milhares de mortes, crises políticas constantes. O país tornou-se ainda mais dividido. Mesmo assim, Bolsonaro manteve apoio extremamente fiel. A política brasileira já não era apenas disputa eleitoral, era guerra cultural. 2022. O Brasil viveu uma das eleições mais tensas de sua história. De um lado, Bolsonaro. Do outro, Lula retornando após prisão, absolvições e uma reviravolta política impressionante. O país parecia dividido em dois mundos. Lula venceu por margem apertada e retornou ao poder quase 20 anos após sua primeira eleição. Uma trajetória que resumiu como poucas a própria história política brasileira. Queda, retorno e sobrevivência. Desde 1889, o Brasil mudou presidentes dezenas de vezes, mas algumas coisas nunca desapareceram completamente. A disputa entre povo e elite, a força dos militares, a corrupção, a esperança constante de um salvador político. Cada presidente prometeu um novo começo. Quase todos disseram que mudariam o país para sempre. Mas a história brasileira mostra algo diferente. Nenhum governante controlou totalmente o destino do Brasil. Porque o país sempre foi maior, mais complexo e mais imprevisível que qualquer presidente. E talvez essa seja a verdadeira história do Brasil. Não a história de homens no poder, mas a história de um povo tentando sobreviver entre crises.